Amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque e hoje, 3 de agosto de 2025, estamos realizando mais um Entardecer Espírita. Nosso tema de hoje, eu achei uma mensagem fantástica, incrível, inspirativa, nos inspira, do Espírito Vianney Curadares, cujo título é Bem-aventurados que têm fechado os olhos. A gente vai procurar fazer uma leitura de partes e comentar sobre o meu ponto de vista, Se você tiver algo a acrescentar, por gentileza, Outras perspectivas, outros pontos de vista que a gente não esteja abarcando, abrangendo, será muito bem-vindo. Vamos fazer a nossa oração para que a gente possa se harmonizar? Quem desejar fechar os olhos, ficar na paz do Senhor e possamos aproveitar este entardecer espírita, que ele seja enriquecedor para a nossa caminhada evolutiva, a caminhada do Espírito. A vida do Espírito é a vida primária, é a que importa. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. E olha que interessante, amados irmãos, quando a gente busca fazer uma oração, a gente procura fechar os olhos para que outras coisas não tirem o nosso foco, a nossa atenção. E é disso um pouco que a mensagem desse Espírito Vianney Curadares vem trazer. Outra coisa também que eu gostaria de deixar falando da live, eu, por ser somente 30 minutinhos, certo? Eu não cumprimento aqueles que vão chegando. Sinta-se cumprimentado, abraçado e acolhido, por gentileza. Então, a mensagem ele está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vem do capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro o coração. Ou seja, uma das bem-aventuranças que Jesus aborda em O Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, e Kardec, junto com a espiritualidade amiga, aprofundou este conhecimento de bem-aventurança. Então começa o nosso querido Vianney Curadares falando o seguinte: meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Então, o espírito de Curadares, de Vianney Curadares, foi evocado, foi chamado. E ele compareceu a uma reunião séria, porque os bons espíritos não comparecem a reuniões frívolas, de diversão, sem sentido, sem compromisso. Não. E, ao mesmo tempo, presente ao ambiente está uma mulher sofredora, cega. E ele pergunta: você quer que eu coloque as mãos sobre os seus olhos dessa pobre sofredora para que ela fique curada? Porque ele é um espírito que em vida, e a igreja o canonizou, foi conhecido como muitas curas. Tá certo? E aí ele começa falando o seguinte: que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Ou seja, olha que interessante a primeira lição que ele está nos dando. O tempo de Deus é outro. Nem sempre é o tempo que eu espero, que eu quero, que eu desejo. O tempo de Deus é outro. Isso é muito interessante. E aí ele comenta: não sei fazer milagres, eu sem que Deus a queira. Jesus também falava disso. Nem sempre ele fazia uma cura, porque às vezes aquela pessoa ainda não era merecedora. Ele precisava experienciar ainda aquilo para que pudesse se purificar,
pudesse o seu espírito mudar, se transformar, se reformar, se desvencilhar às vezes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da soberba. Então, tudo tem um propósito. Então, ele diz, eu não sei fazer milagres sem que o Deus o queira. Ou seja, todos os milagres ou todas as curas que Curadares fez foi com o consentimento de Deus. E aí ele continua complementando, todas as curas que tenho podido obter e que foram assinaladas por vocês, não atribuam senão aquela que o Pai de todos nós, ou seja, foi Deus quem o permitiu, ele foi instrumento. Olha quanta humildade esse espírito tem. Porque, às vezes, quando o mínimo de coisa acontece, e eu fui, por exemplo, o instrumento, eu já fico todo orgulhoso, fico contando vantagem, dizendo, olha só que interessante, você viu o que eu consegui fazer? Não é todo mundo que consegue, não. Não. Curadares sabia de onde vinha essa capacidade, essa potencialidade de poder fazer isso. E ele atribui a Deus, ao Pai, e não a ele. E aí ele pede, olha que outro ensinamento belo. Se você está com uma aflição, se você está com um problema, lembra-se sempre, olha sempre para o céu, lança sempre o olhar adiante, para o alto, e diz do fundo do coração. Olha que outra lição ele está nos dando. Meu Pai, cura-me, mas faz que a minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Porque tudo aquilo que o corpo tem é reflexo do espírito. Então, o que Curadares está nos ensinando, a me ensinar, a minha pessoa, é que eu preciso curar aquele ser que é perene, aquele ser que a vida é a primária, é a principal, que é o espírito. Porque a matéria é pó. Do pó eu vim, do pó eu voltarei quando eu morrer. Mas o espírito não. A vida material, ela é efêmera. Posso de uma hora para outra, como se diz, bater as botas. Mas meu espírito não. Então, olha que lindo, muitos ensinamentos essa mensagem, por isso que eu a escolhi. Nas minhas aflições, elevo, quando ele pede para olhar para o céu, não é porque Deus está lá, não. Deus está no meio de nós, mas é no sentimento, no sentido e no sentimento de elevar o espírito, de se purificar. Então ele diz, com muita tranquilidade, volta sempre o teu olhar para o alto e diz do fundo do coração, olha o capítulo, bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Porque a pureza de coração, esse sentimento, faz com que eu me conecte com o Criador, vendo Ele no meu próximo. Então, o que eu tenho que dizer? Meu Pai, cura-me, mas faz com que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Quando o meu corpo se curar, é porque o meu espírito se curou. O corpo é consequência do espírito. Continua ele ainda. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. Deus nunca deixa de nos ouvir e nos atende no tempo que ele julgue que é o momento, que ele entenda que eu sou merecedor. Então, que o bom Deus ouvirá sempre. Dada a nós serão a força e a coragem. Então, eu preciso de força e coragem para superar os desafios. E, quem sabe, quiçá, que Deus queira, também a cura que apenas timidamente pede em recompensa da sua abnegação. Vai ele ainda dizer, no outro ponto, a gente não está lendo na íntegra, tá certo?
Os que são privados, aí agora ele vai começar a trazer uma lição magnífica. E Jesus fala disso, que os teus olhos não te corrompam. Então ele vai dizer assim, olha, o Curadário vai dizer o seguinte, os que são privados de vista ou da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Porque desta forma eu poderei me interiorizar mais. Mas alguém pode dizer, mas Aníbal, a beleza da natureza, a beleza de ver as coisas é maravilhosa. É verdade. Então deixa ele continuar aqui. Ele vai dizer assim, os que são privados da vista deveriam considerar-se bem-aventurados da expiação. Porque o que é expiação, Aníbal? Por isso que a gente está lendo, depois você pode ler na íntegra. A gente está procurando fazer um miudinho. Lê trecho e dá uma opinião. A opinião está certa, correta, 100%? Claro que não. É a minha experiência, é a minha visão, é como ela me toca. Você pode ter outro contexto, outra perspectiva, e eu lhe agradeço se você a trouxer aqui e a gente vai compartilhar. Então, ele diz assim, considerar-se os bem-aventurados da expiação. Aníbal, o que é expiação? Inclusive disso eu venho falando já há alguns dias sobre provas e expiações. Eu estou procurando fazer vídeos curtos de 1 minuto até 3, falando sobre doutrina espírita para todos. Então, expiação é correção, é reparação, é consertar algo que eu fiz em desacordo com as leis de Deus. E essa expiação poderá ser perante o meu próprio ser, o meu próprio espírito, ou perante terceiros. Então, isso muitas vezes são reparações, consertos, reencontros que meu espírito está fazendo perante a si próprio ou perante terceiros. Então, por que ele diz que isso é uma bem-aventurança de expiação? Continua Curadários com o seguinte, lembra-se de que o Cristo disse que é melhor que você arranque o seu olho se ele for mau, e que mais vale lançá-lo ao fogo do que deixar que ele se torne a causa de sua condenação. Porque às vezes a gente só vê maldade. Às vezes a gente julga demais o outro sem estar ciente da verdade. Às vezes eu estou vendo um lado, mas não estou vendo o outro e já acuso. E hoje nas redes sociais, como nós estamos jogando pedra no outro, sem nem dar o direito dele se justificar, dele se defender, dele argumentar. Então, que se meu olho é motivo de condenação, que eu arranque e lance ao fogo. É uma figura que Jesus nos apresenta para falar da necessidade da pureza que nós devemos cultivar dentro de nós, porque cultivando dentro, vai para o exterior. Eu transpiro, eu expiro essa bondade, essa pureza de coração. Então, às vezes eu estou vendo maledicência em tudo. É igual uma imagem em que tem duas pessoas, uma a olhar nessa direção e a outra a olhar nessa, e tem um algarismo. O algarismo pode ser o 6. Para quem está olhando aqui é o 6, mas para quem está aqui é o 9. Então, muitas vezes eu não sei o contexto da pessoa e já estou a julgar, já estou a condenar. Então, é disso que Curadários está nos ensinando. E aí ele vai dizer assim, sim, como são felizes que, por expiação, vem a ser atingido na vista. Para ver se ele se aquieta mais, se os seus olhos não o contaminam mais ainda, e se ele se interioriza para que ele possa ver e cultivar uma beleza interior para que o exterior seja mais belo. Os olhos não lhe serão causa de escândalo e de queda. Porque às vezes a gente faz denúncias, calúnias, porque viu algo e não escutou, não perguntou ao outro se aquilo procede, se é verdade, e já vai julgando, já vai condenando, já vai espalhando. E, gente, isso não é ser cristão. Isso não é de Deus, não importa a religião.
Então, os olhos dessa pessoa que está sem a visão não lhe serão causa de escândalo ou de queda. Podem ver mais do que vocês que têm limpa a visão. Porque a pessoa sem visão, a pessoa cega, ela cultiva, ela consegue explorar os outros sentidos, outras percepções como auditiva, olfativa, tato, consegue ter noção até de como aquela pessoa está nas suas emoções quando ela fala. A sua escuta percebe, ela pode perceber um tremor na voz, uma tristeza, sem estar olhando. Às vezes os olhos me enganam porque eu vou para a beleza e não observo o sentimento. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhe restitui a luz, digo a mim mesmo. Ou seja, o que é que Curadares, quando ele consegue fazer a cura de retornar à visão, o que é que ele reflete, o que é que ele fala para ele? Alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Deus é contemplar o próximo, contemplar a natureza, amar. Amar sem colocar condicionamentos. Então, aquele que recupera a vista é um presente que ela possa aproveitar e fazer um bom uso dessa conquista. Não pediria, então, que se concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira. Você tem que agora aproveitar para ver a beleza do outro, a beleza de tudo. Claro que vamos encontrar coisas que não são tão belas. Oremos por essa pessoa. Continua o nosso querido Curadares falando o seguinte: ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Então, nós, em maioria, que não temos a cegueira da visão, que queiramos também viver com Deus. Que não sejam os nossos olhos a só ver a maldade do mundo. Então, que eu possa cultivar a beleza, que eu possa cultivar a bondade, que eu use das redes sociais, que hoje está com uma abrangência mundial, que eu a use para fazer o bem, para que eu propague o bem, para que o bem apareça, que seja visto, que seja percebido, que seja tocado. E não somente coisas ruins. Que a gente possa sempre procurar melhorar. E também no dia a dia, no convívio com o próximo, com os nossos familiares. Que eu não veja só a sua desgraça, porque às vezes a minha visão está distorcida. É como se fosse uma visão míope. É como se o vidro ou a lente estivesse embaçada. Quando você vai tirar uma foto, vai fazer um vídeo, o meu equipamento, o meu celular diz: limpe as lentes, pois senão você não obterá uma boa imagem. Então, às vezes essas impurezas, essa sujeira, que é o julgamento, que é o perjúrio, a maledicência, eu preciso limpar da minha vista, do meu coração. Quando Jesus vai jantar na casa de um fariseu, e ao chegar lá, o fariseu faz todo o seu ritual, e Jesus, com alguns dos apóstolos, ao chegar, senta-se à mesa, pega o pão, parte, ele e os apóstolos que estavam com ele, parte e coloca a boca. Aquilo foi um desespero para o anfitrião. Ele colocou aquilo como algo abominável, condenável aos olhos de Deus. Olha só, uma coisa material ser condenável aos olhos de Deus desse aspecto. E Jesus aproveita tudo para nos dar uma lição, para nos ensinar, para nos purificar. Porque ele sabia que aqueles fariseus
julgavam, condenavam, criticavam, exploravam pessoas simples e pobres. E ele diz: não me preocupa, não é o que entra à boca, mas sim o que sai da boca, pois o que sai pela boca vem do coração. Então, às vezes, quantas palavras duras, quantas vezes eu firo o outro com palavras, com julgamentos, com o meu olhar. Por isso que esse capítulo é fantástico. Bem-aventurados que têm puro o coração, pois eles verão a Deus. Continua o nosso querido Vianney Curadares. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso, né? Mais abençoado ainda do que vocês que aqui estão, que sente a felicidade, toca essa felicidade, vê almas e pode alçar-se com elas a esferas espirituais, ou seja, me elevar. Aberto os olhos, estão sempre prontos a causar falência da alma. Claro que agora eu não vou querer ser cego. Se eu não nascer assim, posso até ter algum acidente e acontecer. Mas eu devo aproveitar a vista que Deus me deu para fazer o bem, para ver a beleza do outro e lamentar quando o outro erra, quando o outro comete um crime, um perjúrio, e orar para que ele se reconheça o seu erro, se renove e faça a diferença, mude. Fechados os olhos, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-lo subir para Deus. Porque é uma forma de eu me interiorizar, mas eu também posso me revoltar contra Deus porque eu não vejo. Tudo é relativo, tudo depende. Podia muito bem que, daquela forma, podia amaciar aquele espírito, mas ele pode se revoltar, ele pode se rebelar. Né? Continua Curadares, crê em mim, bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Quanta lição tem esta mensagem, amados irmãos, e a mim também, que eu possa aproveitar esse presente, essa bondade que Deus me deu de enxergar. E eu com isso eu possa ver a miséria para poder ajudar, possa ver a bondade para poder reconhecer, para que eu não tenha inveja do outro, para que eu não tenha olho grande e deseje a desgraça do outro, porque eu quero que o outro seja rebaixado para que eu me enalteça. Não, nada disso. Continua ele. Aí agora a gente já vai finalizando, é o último ponto que ele vai tocar. Curadares dirige, ele não faz a cura, e dirige agora algumas palavras a essa mulher sofredora, a essa jovem. Ele diz assim: algumas palavras eu dirijo a você, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Quando ele fala espera, não está dizendo que ela vai ser curada, não. Mas ali é uma reencarnação. Ela terá outras. A cegueira é do corpo, para que o espírito aprenda algo, aproveite a lição de algo. Mas depois ela pode, noutra reencarnação, ter olhos lindos, maravilhosos, belos, mas que ela faça bom proveito. Então vou voltar ao início da mensagem final. Algumas palavras eu dirijo a você, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Então, às vezes eu preciso esperar e ter ânimo para outras dificuldades que a vida está me trazendo. Se eu dissesse para você, minha filha, seus olhos vão se abrir e quanta felicidade você sentirá. Mas quem sabe se essa felicidade não seria a causa da tua queda, da tua perda, né? Então, às vezes a minha queda foi por conta disso. E é por conta disso que na lei de causa e efeito eu estou sofrendo o efeito. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza.
Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas de teu turno, de tua parte, ora. E ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Então, amados irmãos, com essa mensagem, com esse presente que Curadares dá àquela irmã e àqueles que participaram daquela sessão mediúnica na sociedade parisiense, que ele sirva de lição para o meu espírito, que sirva para que eu cultive em mim virtudes, valores, bons hábitos, o amor, a confiança em Deus, saber esperar, saber confiar. Pedir, sim. Agradecer, sempre. Enaltecer o Pai, claro, porque tudo vem dele. Não há nada que não provenha dele. E a lei de causa e efeito, eu preciso compreender o seu funcionamento, porque tenhamos a certeza que eu não estou colhendo nada do que eu não plantei. Há um dito popular que diz: quem planta vento, colhe tempestade. Ao mesmo tempo, se eu plantar algo desagradável, eu vou colher algo pior ainda, porque eu preciso reparar, corrigir e aprender. Se eu plantar frutas boas, a colheita será maravilhosa, será magnífica, e que eu não guarde só para mim, que eu compartilhe com os outros, que eu leve a palavra, a boa nova, que eu leve estes ensinamentos a mais e mais pessoas, para que eu aprenda, porque eu sou o primeiro a ouvir, a me preparar, mas que outros possam tirar proveito também disso. Assim, amados irmãos, eu vou me despedindo. Espero que você leia na íntegra essa mensagem que está no capítulo 8, cujo título no Evangelho segundo o Espiritismo é capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. E a mensagem que nós abordamos hoje foi Bem-aventurados que têm fechado os olhos, uma mensagem que vem do Espírito Vianney Curadares. Desejo uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz. Se você gostou, deixe a sua curtida, se inscreva em nosso canal, compartilhe por gentileza com outras pessoas que poderão também se sentir agraciadas com a palavra de Curadares. Observe e acompanhe o material que a gente está publicando quase todo dia em vídeo, de 1 a 3 minutos, falando de temas interessantes. Está tendo uma boa aceitação, uma boa visibilidade. O conteúdo do Entardecer Espírita a gente coloca tanto aqui no próprio Instagram, como no YouTube, cujo link é @Aníbal Buquerque. Mas eu levo também para o Spotify, o Entre Nós com Aníbal Buquerque, onde algumas pessoas preferem lá porque não precisa estar com o celular aberto, gastando bateria. Elas escutam, né? Embora seja em vídeo, mas escutam a mensagem com o celular, com a tela fechada, enquanto estão fazendo outros afazeres, outros compromissos. Então, muita paz, muita luz. Fiquemos cada um de nós com Deus, que é um grande Pai que nos ama.